todas as quintas-feiras, às 20 horas, o Grupo Espírita Meimei ele realiza essa atividade de palestra pública. Ela é aberta. De um modo geral, a gente traz temas que possam tocar o coração das pessoas dos mais diversos credos. A ideia é justamente, por ser uma palestra pública aberta, a gente possa tocar corações de todos que queiram ouvir uma palavra de ânimo, de força, que queiram entender um pouco mais sobre a doutrina espírita, que queiram refletir sobre Jesus e sobre os ensinamentos que ele deixou. Então, às quintas-feiras, às 20 horas, o Grupo Espírita Meimei realiza essa atividade aqui. Vocês podem compartilhar o link com a família, com amigos. Fiquem à vontade para que toda quinta-feira a gente tenha o máximo de pessoas possíveis aqui sendo tocadas por aquilo que a gente traz para cá de tema, tá bom? Então vamos iniciar. Eu queria, nesse momento, que a gente pudesse fechar os olhos, se acomodar na cadeira, da forma mais confortável, no sofá, na cama, onde vocês estiverem, aí em casa, para que a gente possa, nesse momento, elevar os nossos pensamentos e os nossos corações ao alto, em uma prece. E nessa prece de hoje, a gente precisa agradecer, apesar das tribulações, apesar do medo, apesar das angústias e as aflições que o vírus trouxe com seus efeitos em nossos pulmões, em nossos corações. Apesar de tudo isso, há lá em cima um Pai amoroso que se preocupa com nós. E se quando Ele traz a enfermidade, se quando se manifesta através da doença dentro da nossa encarnação, do nosso planeta, tal acontecimento, a gente precisa ter clareza sobre duas coisas: é de que se aquilo não é uma bênção, aquilo é uma lição. E a gente precisa estar atento para essa bênção ou para essa lição, para que não sejamos injustos com o Pai que tanto nos ama e que não quer o nosso mal e que não deseja a nossa dor. Então que nesse momento a gente possa levar os nossos corações e os nossos pensamentos a todos aqueles irmãos que estão aflitos em hospitais, a todos aqueles amigos e familiares que estão nesse momento precisando recarregar suas energias de força para o enfrentamento desse vírus, para o enfrentamento dessa enfermidade, de que nessa corrente juntos aqui possamos emanar as energias necessárias para trazer esse conforto, para trazer esse ânimo, para que eles possam se restabelecer. Para as famílias que já perderam algum ente, elas possam encontrar nas energias emanadas nessa nossa prece a luz, o caminho, para que eles possam continuar seguindo em frente, buscando identificar a lição que Deus Pai quer nos trazer com tal acontecimento. Que a espiritualidade que nos guia, que nos rege, possam nos intuir nessa noite de hoje e que a gente possa trazer as palavras certas, as reflexões necessárias para o momento que a gente vive. Meimei querida, patrona dessa casa, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade do trabalho, que tu possa nessa noite de hoje nos envolver de muita paz, de muito amor e de muita inspiração, que assim seja. Bom, eu queria, antes de começar, ler uma passagem do livrinho Meimei, o Amor Perfeito. Não sei se dá para ver daí. Ele é da psicografia de Mildes Carvalho Bona. E a mensagem número 13, que tem como título A Dor Também Passa, espero que toque o coração de vocês, porque a dor, a angústia e as aflições que agora enfrentamos, elas vão passar. Na ciranda de amor do infinito,
Jesus compôs um poema de luz e harmonia, colocou no gorjeio das aves o som do amor da natureza, e nas cascatas, nas águas das fontes e das cachoeiras, o hino em louvor à vida. No silêncio das campinas ou no ruído das cidades grandes, o seu olhar se estende conclamando o homem a pensar e a compreender Deus em espírito e verdade, para senti-lo na profundeza do próprio sentimento. A alma enferma, que se debate na dor da separação, na incompreensão do sofrimento, aquieta por um momento e fale com Deus no recinto fechado do seu coração. Assim descobrirá respostas das mais diferenciadas, que a incentivarão a novamente desejar viver. Viver para saber, para conhecer, para conviver e, acima de tudo, para sentir e aprender que era um ser espiritual eterno, sujeito a quedas, mas com possibilidades de reerguimento. Quando a alma se sente triste, solitária, em desespero, a sabedoria infinita do Pai envia os sirineus do bem para consolá-la e aliviar seus tormentos. Permaneçam unidos, irmãs e irmãos, auxiliando-se mutuamente, que a cartilha do bem, refletida no Evangelho de Luz, trará lições profundas que indicarão novos rumos para a vida aqui na Terra. Vivam com alegria, sabendo que a dor também passa. Bom, muito boa noite a todos. Para quem está aqui pela primeira vez ou para quem não me conhece, meu nome é Wesley Nogueira. Eu trabalho no Grupo Espírita Meimei, sou trabalhador da evangelização e sempre que convidado venho aqui para as quintas-feiras trazer algum tema para que a gente possa conversar e a gente possa refletir sobre algo que a doutrina tem a nos ensinar. E hoje a gente escolheu o tema O Poder da Palavra para poder pensar um pouco sobre esse mecanismo tão poderoso, esse instrumento tão poderoso que Deus nos deu, que é a fala, e como através dela a gente pode construir e destruir o nosso ambiente. E a gente vai refletir um pouco sobre isso. Eu queria, se vocês tiverem papel e caneta ou depois assistirem, tem alguns livros muito interessantes que trazem a reflexão em torno desse assunto. Deixa eu só levantar um pouco aqui a câmera. Que trazem a reflexão em torno desse assunto. E aí eu queria deixar para vocês que vocês pudessem anotar e se em algum momento tiverem a oportunidade de ler, vale muito a pena. Um deles é Horizontes da Fala, de João Nunes Maia. Tem um outro livro que era o que eu estava revendo esses dias por conta dessa palestra. Se chama A Dimensão da Fala e a Palestra Espírita, de Valdeir Bezerra. Vinha de Luz, do Chico Xavier, também é um livro muito interessante para a gente refletir sobre esse assunto. Tem um outro livro que eu li já há algum tempo e algumas coisas desse livro eu me lembro com muita clareza que me ajudaram a refletir sobre o poder da palavra no nosso cotidiano, que é um livro do Divaldo que se chama Nas Fronteiras da Loucura. Entre a Terra e o Céu, do Chico Xavier também. Além da Matéria, do Robson Pinheiro. E por fim, está cheio de casos para mostrar o quanto a palavra é poderosa. Tem um livro do Ramiro Gama, que é Lindos Casos de Chico Xavier. Eu, inclusive, trago um caso para a gente refletir um pouco hoje. Porque o poder da palavra ela pode acontecer, inclusive, através de sonhos. E nesse caso que eu vou trazer para vocês, que está lá no Lindos Casos de Chico Xavier, a gente tem a oportunidade de ver isso acontecer na prática. Bom, então o que é a palavra, né? Qual o significado de palavra? Na língua portuguesa, uma palavra, do latim parábola, que por sua vez do grego deriva o parabolé, pode ser definida como um conjunto de letras ou sons de uma língua que juntamente com uma ideia que está associada a ela, elas formam um conjunto. E essa é a função da palavra, representar partes do nosso pensamento, partes do pensamento humano. E é por isso que ela se constitui uma unidade da linguagem humana sensacional.
porque é através da palavra que eu materializo aquilo que eu estou pensando. Se durante o pensamento eu não consigo ter controle sobre ele, se eu não consigo ter controle sobre aquilo que vem na minha cabeça, sobre aquilo que brota, é possível a gente ter uma outra camada de controle através da palavra, sobre aquilo que a gente diz. Então, na hora de representar o nosso pensamento, a gente tem uma camada de filtro aí muito importante através da palavra, para que a gente não magoe o outro, para que a gente não cause um dano ou um mal ao outro. A gente tem um outro passo, para além da palavra, que é a ação. E aí nesse a gente tem uma outra camada para filtrar e minimizar aquele mau pensamento ou aquela mal palavra que foi construída. A gente ainda tem uma terceira camada para evitar que a gente consiga errar no exercício de nossa imperfeita humanidade através da ação. Mas hoje a gente se concentra na palavra. E a expressão da palavra, a palavra escrita, ela guarda a história do pensamento humano. Então, tal como foi elaborado, estando à espera de quem leia e interprete segundo o seu estágio evolutivo. Então, por exemplo, lá nos Homens das Cavernas, a palavra, ela não, a gente só conseguia interpretar aquilo que estava sendo escrito, aquela representação do pensamento da época, depois de muito estudo. Porque ela foi elaborada, ela foi expressa para ser interpretado pelo estágio evolutivo das pessoas que estavam ali, naquele contexto social, político, cultural e econômico, né? De quem vive aquele momento. É óbvio que quando a gente unifica essa linguagem, a gente pode fazer com que ela perpasse por muitos anos. E a palavra escrita é a ideia congelada, à espera de quem aqueça para a leitura até a temperatura ambiente, recuperando o movimento dela. Por exemplo, quando eu escrevo uma poesia num dos meus livros, ela está ali presa naquele livro. Tudo aquilo que eu escrevi, tudo aquilo que eu quis dizer, ela está presa no livro, até que alguém venha e aqueça aquela palavra, que possa ler aquela palavra e aquela palavra possa lhe tocar de alguma forma. E aí é que ela encontra movimento. E é aí que nesse momento a palavra se manifesta, ela caminha. E aí é por isso que a gente costuma dizer que dessa forma ela fica para a eternidade. E esse fato merece algumas considerações, já que nem todo ser humano senta numa cadeira, ou adentra numa livraria, ou numa biblioteca para dialogar com o livro, né? Com o desejo de saber mais. Não está à disposição de todo mundo, ou nem todo mundo quer a palavra escrita. Mas a palavra falada, né, a oralidade da palavra, essa sim. Essa não importa se você é leitor. Pause aqui no celular. Então não importa se você é letrado ou não, não importa se você tem interesse ou não em ouvir, se você tem dois ouvidos e eles estão aptos a captarem som, a palavra falada, aquela que vem por via oral, aquela ideia, ela vai chegar para a grande maioria das pessoas. E é a fala, né? E é esse componente da palavra através da fala, da construção da fala, que é o responsável pela mudança imediata do pensamento de grupos humanos. É através da fala, da oralidade, que a gente se tornou eficientes multiplicadores de alguma ideia. Jesus falou inicialmente a 12 pessoas, ele disse, ide e pregai. E a forma que eles encontraram para fazer isso era através da fala. A palavra estava sendo entregue através da fala e não através da escrita. Os escritos vieram muito tempo depois sobre aquilo que aconteceu com Jesus. E a pregação, sem dúvida, pela fala, ela não precisa de nenhum recurso. A gente não precisa de mais nada. Tudo aquilo que Deus nos deu, que é a capacidade de emitir sons a partir do movimento das cordas vocais, é o recurso único e necessário para que a gente consiga transmitir a nossa ideia. Inclusive, sendo dotado ou não de inteligência científica, né, do conhecimento material, ela está à disposição de quem consegue emitir som e fazer com que a ideia que ele quer fazer chegar até nós
possa sair da sua boca. E essa é a grande maravilha da fala, porque ela é democrática, ela está à disposição de todo mundo. Tem um trecho de um livro, agora eu não me recordo o nome, em que o Emmanuel fala sobre a incontestável força dessa semente. Quando a gente fala de como é que essa semente, essa fala, aquilo que sai da nossa boca, toca no coração das pessoas, e ele diz assim, os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. Então, o que Emmanuel está querendo dizer para a gente? É que quando a gente coloca para fora, né, através da fala, aquela palavra, aquilo vai com a nossa assinatura, aquilo é um fator ativo e que é de nossa responsabilidade, e não importa se tu está perto ou se tu está longe, quando tu proferiu aquilo, as intenções mais secretas que estão por trás daquela fala, elas são encaminhadas junto dentro desse pacote. E isso é que é espetacular. Às vezes, eu estava tentando buscar uma forma de refletir sobre isso, de como é que a gente poderia entender isso. E eu estava pensando aqui numa brincadeira, imagine que alguém diz para você que está embalando um bombom de uva e a embalagem ele diz que é morango. Né? Então tu vai receber a embalagem, morango. Se tu não gosta de morango, tu vai correr o risco de descartar aquele bombom. Só que dentro o que tinha era uva, era um sabor que tu gostava. Então quando a gente pensa alguma coisa e embala de outra forma, a gente até corre o risco, né, de que aquilo não chegue para a pessoa. Mas quando aquilo efetivamente é tocado pela pessoa, isso é, se ela abrir aquele papelzinho, e mesmo que ali esteja escrito morango, quando ela colocar na boca, ela perceber que aquilo era uva, em que o corpo recebe aquilo, é aquilo que está com a nossa assinatura. É aquilo que chancela a nossa responsabilidade. Então, por exemplo, quando a gente usa o recurso da ironia para esconder um pensamento ruim na hora de uma discussão, o outro ele percebe. De forma inconsciente, ele entende e aquilo toca e aquilo fere. Porque a ironia tem esse papel. Apesar de estar embalado da melhor forma possível, né? Como algo bom, eu estou trazendo algo bom para você. Se lá no fundo, na dimensão mais secreta das tuas intenções, o que tu quer é derrubar, é puxar o tapete, é dar uma alfinetada, é aquilo que na alma do receptor acontece. É essa alfinetada, apesar da embalagem. Então o Emmanuel nos chama a atenção para essa perspectiva e que às vezes a gente acha que engana. Na prática, de forma consciente, o outro pode nem perceber, mas ele foi alfinetado. A gente machucou a alma dele. E ali está a nossa assinatura. Por exemplo, na casa espírita, o recurso da fala, ela é uma das ferramentas mais poderosas. Se alguém aqui já frequentou uma casa espírita, por exemplo, vai perceber que a gente usa ela na recepção de novos companheiros, lá no atendimento fraterno, por exemplo, quando a gente está naquele diálogo de quem nos procura, é a fala o nosso instrumento de trabalho. Por exemplo, nas reuniões mediúnicas, onde o médium que esclarece os espíritos que ali se manifestam, conturbados, equivocados ou vazios de esperança, é a fala, o instrumento na reunião mediúnica, através do médium esclarecedor, daquele contexto que está acontecendo com o espírito. Na evangelização de crianças e jovens, por exemplo, onde eu trabalho, o nosso maior instrumento de trabalho é a fala. É através dela que a gente leva as ideias de evolução, de reencarnação. É através delas que a gente leva o exercício da prudência, o exercício da bondade, da caridade. É através da nossa fala, naquele contexto ali da evangelização. E, por exemplo, agora, né, falando com vocês aqui, quinta-feira às 20 horas, toda quinta às 20 horas, o nosso principal recurso para poder fazer chegar a nossa ideia, o nosso pensamento até vocês, é a fala. É como eu estou embalando ela aqui para vocês e fazendo ela tocar o coração de vocês. Então perceba o poder dessa ferramenta, eu contextualizei dentro da casa espírita, mas se a gente ampliar isso para
todos os ambientes sociais dos quais a gente convive, a gente vai perceber o poder dessa ferramenta no nosso dia a dia. Porque a palavra é semente que fecunda em quem ouve e frutifica igualmente quem fala. Então, se a gente perceber que ela é o instrumento de qualquer ambiente social, a gente vai entender que essa semente que fecunda em quem ouve e frutifica igualmente em quem fala é uma das ferramentas mais poderosas para que a gente possa conseguir, no exercício de evolução nesse planeta, caminhar mais rápido, se a gente souber utilizar esse recurso. Na antiguidade, por exemplo, a escrita ela era pouco utilizada, pouquíssimo utilizada. A fala é que era extremamente valorizada, é tanto que algumas pessoas acreditavam que a fala tinha poderes mágicos, inclusive. O sim salabim, né, o abracadabra, eram palavras utilizadas como ferramentas de poderes mágicos, de que ao pronunciá-las, elas eram capazes de fornecer fenômenos sobrenaturais que não poderiam ser explicados. Lá atrás, também na antiguidade, os acordos políticos, comerciais, matrimoniais eram selados pelo poder da palavra. Não tinha documento em cartório, não tinha nada registrado, não. E é sensacional isso, que eu lembro muito bem, por exemplo, que a gente conversando com pessoas mais velhas, meus avós, por exemplo, eles costumavam brincar, dizer que os contratos eram selados pelo fio do bigode, né? Quando alguém fazia um acordo. Então era o poder da palavra, era a credibilidade de quem estava falando que definia a validade daquele contrato. E isso é espetacular, porque de alguma forma a gente perdeu, apesar da palavra escrita permitir que ela chegue para nós de uma forma mais íntegra, né? Porque à medida que os anos passam, não há nenhum telefone sem fio para desvirtuar, a gente percebe que a gente passou a embalar essa palavra com uma embalagem que não traz o pensamento verdadeiro. E aí a gente precisou escrever, porque a gente já não conseguia mais exprimir o nosso pensamento de uma forma íntegra, correta, fiel. E aí por isso a palavra escrita hoje ela é super necessária para que tudo fique claro e não haja nenhum ruído nessa comunicação. Tem um Bezerra de Menezes, lá no livro Fronteiras da Loucura, do Divaldo, tem uma passagem que ele fala sobre esses efeitos metabólicos da palavra no nosso organismo físico, de como é que ela mexe com a gente, e Bezerra, né, é um estudioso. Ele dizia assim: sabe-se hoje cientificamente que a boa palavra proferida com entusiasmo faz que o cérebro e o hipotálamo secretem uma substância denominada endorfina, que atua na medula e bloqueia a dor, tal como ocorre na acupuntura. Assim, ouvir e falar de forma positiva, sorrir com naturalidade e justa alegria faz muito bem a todas as pessoas. Então, quando a gente percebe que na antiguidade o recurso da fala era muito utilizado, e ouvindo Bezerra mostrar pra gente de como é que isso reage dentro do nosso organismo, a gente consegue entender muito do que acontece conosco ao longo dos vários anos, desde a antiguidade, de como é que a palavra toca a gente, de como é que ela funciona, por exemplo, como uma acupuntura, quando as palavras certas chegam ao nosso ouvido. André Luiz complementa isso lá Entre Céu e a Terra, no livro do Chico Xavier, dizendo que a palavra, qualquer que seja ela, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. O que é que o André Luiz está nos alertando aqui? É que quando a gente coloca aquele som para fora, né, aquelas ondas sonoras, quando aquilo que a gente quer, aquele pensamento que a gente quer levar, eles se materializam em ondas sonoras, ali há energia elétrica. E aquele campo magnético que se forma, não só daquilo que a gente está pronunciando, mas de tudo aquilo que a gente está pensando, se acoplam a essa onda para poder chegar no seu destino final. É por isso que ele fala que a gente acaba libertando raios de natureza dinâmica, porque é um conglomerado, né, uma cápsula de ondas sonoras, elétricas e magnéticas que são embaladas e enviadas, propagadas pelo ar para que possa chegar até nós. E é muito espetacular pensar sobre isso, porque aí a gente entende aquilo que eu estava falando anteriormente. Às vezes eu estou querendo dizer uma coisa, às vezes eu embalo como algo bom,
mas por trás eu estou querendo dar uma alfinetada, dar uma cutucada. Essa cutucada, essa alfinetada, ela se envolve dentro dessa onda sonora através de mecanismos eletromagnéticos e vão chegar lá no receptor. Uma coisa que é interessante da gente refletir sobre esse assunto, e eu quero trazer para vocês aqui, quando a gente fala sobre isso, é que é mais fácil de fazer. A fala, ela só requer boa vontade. Conhecimento daquilo que a gente quer dizer e voz, e mais nada. Outra vantagem da fala, e vocês têm clareza sobre isso, é que ela atinge o maior número de pessoas do que o livro. Não resta dúvida. Por exemplo, aqui, se a gente considerar aqui o Brasil, a gente tem uma massa de analfabetos e a gente tem uma série de pessoas que não cultivam o hábito da leitura. É através da fala que a gente vai conseguir chegar ao maior número de pessoas. É por isso que é tão importante, por exemplo, esse trabalho da palestra espírita, em momentos como esse, inclusive, que a gente está vivendo, né? Que a gente está ali mais conectado com o celular, com a televisão, a gente vai conseguir atingir o maior número de pessoas do que, por exemplo, se eu resolvesse escrever um livro agora para poder distribuir para vocês. A fala vai tocar mais pessoas. Eu não sei para vocês, mas para mim isso acontece, eu acho que para a maioria das pessoas, a fala ela toca com mais sensibilidade do que o livro. O livro tem uma frieza, né? A palavra não. Como ela vai impregnada desses impulsos eletromagnéticos, essa vibração fraterna, ela toca o nosso coração, a nossa alma, e é por isso que a fala ela tem esse poder e essa sensibilidade de mexer mais com a gente do que simplesmente com a leitura de um livro. É muito mais fácil, por exemplo, a gente chorar vendo um caso, uma situação, quando a gente ouve a outra pessoa falando, do que, por exemplo, quando essa pessoa escreve. Acontece também. Há pessoas que escrevem tão bem que elas conseguem tocar a gente. Mas a fala ela consegue fazer isso de uma forma mais rápida, mais abrangente, mais pulsante. E a outra coisa que é interessante dentro desse contexto é que ela permite atender ouvintes em diferentes níveis de conhecimento e compreensão. Seja na necessidade ou expectativa em que eles apresentem no momento. Então, assim, se eu souber adaptar a minha linguagem, né, se eu souber utilizar as palavras corretas para que eu possa atingir o maior... Se eu tiver esse cuidado e essa preocupação, eu consigo atingir mais pessoas do que eu atingiria se eu não tivesse esse cuidado. Então é por isso que às vezes é muito importante a gente entender quem está do outro lado, para que a gente escolha, o pensamento e a ideia tem que ser o mesmo, mas escolha as palavras que possam ser compreendidas por aquela pessoa. Então não adianta, por exemplo, eu estava até conversando com a Gleiciane esses dias, a gente estava falando de como ler Joana de Ângeles nos exige um dicionário do lado. E é justamente a linguagem ali, ela é justamente para nos instigar a estudar mais, né? A pesquisar, a entender a dimensão de tudo aquilo que ela estava querendo dizer. Não dava para simplificar determinadas coisas que exigem um maior aprofundamento. Por outro lado, a gente tinha um Emmanuel com o Chico que conseguiam trazer uma linguagem que era de mais fácil acesso. Por exemplo, quando eu vejo o Meimei mandando a sua mensagem, a linguagem de amor dela, ela tá para qualquer ouvido. Não importa a classe social, o grau de conhecimento, a linguagem do amor, da forma como ela coloca nas suas palavras, ela é universal e toca qualquer ouvido. E é isso que a gente, do nosso lado, enquanto emissor, precisa fazer esse exercício, entender quem está do outro lado, para que a gente possa embalar da forma correta a nossa ideia e o nosso pensamento. E aí, como eu estava falando, na antiguidade isso era muito usado. Se a gente for pesquisar, a gente vai perceber, por exemplo, que lá 3.100 anos antes de Cristo, Brahma, né, na sabedoria hindu, a tradição era da oralidade. Eita, caiu o tripézinho aqui. A tradição lá de Brahma, no hinduísmo, era através da oralidade, entendeu? Então, assim, não era um recurso tecnológico que fez com que a mensagem dele chegasse tanto tempo depois para nós. Zoroastro, lá na Pérsia, também utilizava o recurso da oralidade para poder levar
sua ideia de bem e mal, de amor, de virtudes. Buda, na Índia, também verbalizava a sua sabedoria, os seus pensamentos e os seus sentimentos. E era essa capacidade dele de construir essa oralidade que permitiu que, por exemplo, essa mensagem chegasse para nós, né, até hoje. Sócrates, na Grécia, inquirindo e dialogando, sem escrever nada, é por isso que por muitos é considerado por Kardec, né, quando a gente vai ler a bibliografia de Kardec, a gente percebe que Kardec tratava Sócrates como um percussor do cristianismo, porque a forma como ele inquiria e dialogava esses vários assuntos, através da sua oralidade, são os embriões de tudo isso. Quem escreveu, né, os ensinamentos, quem registrou os ensinamentos na prática foi o discípulo Platão. Sócrates trabalhava a oralidade. Francisco de Assis também, lá na Itália, na Idade Média, ele não se propõe em deixar nada por escrito. Não há livros de Francisco de Assis para que a gente possa ler, porque tudo aquilo, toda a mensagem dele chegou até nós através da sua oralidade, e a quem eu considero o mestre de utilizar esse recurso. Ele é mestre de tantas coisas e não poderia deixar de ser o mestre de uma ferramenta tão poderosa como a fala, que foi Jesus na Judéia, através das parábolas. Jesus era um mestre em usar a fala, né? Ele foi através da fala que ele deu origem aos evangelhos, né? A forma como ele se comunicava era, apesar das parábolas, era era utilizando contextos sociais, contextos culturais da época, para permitir que aquilo se fixasse na mente das pessoas, aquela ideia, e pudessem ser no futuro materializadas através da escrita. Eu, por exemplo, fico imaginando quão deve ter sido impactante para quem estava presente ouvir o Sermão da Montanha, embalado de toda aquela mensagem de amor, né, de esperança, de virtude. Toda vida que eu leio o Sermão da Montanha, ela chega para mim com um poder enorme. E eu fico imaginando para quem estava ali presente, e por isso a gente consegue até hoje receber a mensagem dele, vê-la chegar até nós, apesar de ali estar materializado na escrita, com poder, com veemência, com amor, com sabedoria, e isso não se perdeu, apesar da gente ter perdido a vibração da voz dele, né? O amor e a sabedoria ficaram impregnados, porque ele era muito hábil em utilizar a fala. A gente também não pode negar de que quem utiliza isso para o mal inflama nações, né? E levam a genocídios, como por exemplo Hitler, que era um cara que conhecia muito bem o instrumento da fala e implantou eu tinha a intenção de implantar um império mundial dirigido para uma raça pura, e levou uma nação a cometer suicídios, né? São mais de 6 milhões de judeus, porque ele entendia muito bem o mecanismo da fala, o instrumento da fala. Porque ele sabia ali, ele entendia que aquele magnetismo contido na fala era muito poderoso. E se por um lado a gente está vendo no caso de Hitler que ele era poderoso para o mal, se a gente olhar para o caso de Jesus, né, de Buda, de Sócrates, ele pode ser um instrumento muito poderoso para o bem. E é esse o exercício, é para esse instrumento poderoso que eu estou aqui convocando vocês a utilizarem com mais cuidado na construção do bem, na construção de uma sociedade mais pacífica. Toda vida que a gente explode num ato de violência, porque a gente não conseguiu conter a nossa fala, a gente está alimentando no outro a raiva, o ódio, o ciúme, a inveja, porque a gente não soube utilizar bem o instrumento da fala. A gente não conseguiu passar pelo segundo filtro, que era o da fala, o cuidado necessário, que é quando a gente sabe que tem uma ferramenta poderosa dessa na mão. Para que vocês entendam cientificamente do que eu estou falando, existem estudos estatísticos que dizem que 7 de cada 10 horas da gente acordado são utilizados se comunicando através da fala. Então, 70% do tempo em que a gente está acordado, a gente utiliza o recurso da fala. Então, quantas oportunidades a gente tem de construir o bem quando a gente está acordado, porque a fala é o nosso principal instrumento.
Só para que vocês tenham ideia, em números, isso significa que uma pessoa, em média, adulta, ela articula 34 mil palavras por dia. São 34 mil oportunidades de fazer o bem. Se por dia a gente faz sair da nossa boca 34 mil palavras, a gente tem 34 mil oportunidades por dia de fazer o bem, de plantar a semente do amor, da concórdia, da união, da esperança no coração de alguém. Só para que vocês tenham ideia, se a gente transformasse esse livro, dariam 100 livros por dia, 100 páginas por dia. Daria um livro por dia, se tudo que a gente fala, a gente materializasse num livro, daria um livro de 100 páginas por dia. Olha que coisa impressionante é o poder da fala e a gente não está refletindo sobre isso. Quantas palavras saídas de nossa boca são para a construção do bem e da paz? Pensem nisso quando vocês forem dormir hoje. Quantas vezes da nossa boca hoje saíram palavras que eram ferramentas de construção do bem, que eram ferramentas que traziam um sentimento de paz, ou traziam consolo, ou traziam esperança. Seja para a nossa própria evolução, muitos de nós conversam, né? Eu pelo menos atualmente falo sozinho comigo mesmo, deixo aquele som sair para que os meus ouvidos materiais possam escutar aquilo que eu estou falando. Quantas vezes a gente faz isso, a gente retroalimenta esse nosso sistema em busca da nossa evolução com palavras construtivas. E principalmente na do próximo, o que é que tem saído da nossa boca? 34 mil palavras por dia. Pensem nisso. Se a gente está pesando mais a balança para aquilo que constrói ou para aquilo que destrói. Quantas piadas de mau gosto, quantos preconceitos, quantos comentários pessimistas, quantas lamentações, injúrias, maledicências a gente está se permitindo colocar nessa balança daquilo que a gente não deveria construir com essa ferramenta que Deus nos deu, que é a fala. Pensem nisso, são 34 mil palavras por dia, são 34 mil oportunidades de fazer o bem, de construir a paz. O que é que vocês estão fazendo com a fala de vocês? Porque vocês viram que a gente embala ela de energia mental, de força emocional. E a palavra que sai é só um símbolo, é só um elemento tangível. Ali tem energia mental, ali tem força emocional. Que quando toca o outro, ela toca lá no sistema nervoso dele, mas também toca no campo mental. Por isso que é poderoso. Por isso que a gente precisa de cuidado. É por isso que a gente... O trabalho é exercitar o nosso pensamento para coisas construtivas, para aquilo que é do bem. Mas eu sei que trabalhar o pensamento é um exercício que exige um pouco mais de treino. A fala exige menos de treino. Exige mais boa vontade. Exige mais força de vontade de querer fazer aquilo que é melhor para a gente e para o próximo. E aí esse exercício dá para a gente fazer agora, nesse momento. Quando a gente for falar a próxima palavra ao terminar essa palestra. Para que ela se some do lado da balança daquilo que é bom. Eu vou trazer para vocês aqui um caso lá do livro do Ramiro Gama. Deixa eu pegar aqui, vou ler aqui para vocês. Ele é o caso 48, está lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. Para que vocês entendam que quando a gente está sintonizado com o bem, durante o sonho, a gente também consegue utilizar o instrumento da fala como ferramenta de levar uma mensagem que salva. Nesse caso, o texto diz assim: estava o Chico parado defronte do correio, conversando com seu irmão André, quando um guarda policial passou-lhe por perto e, colocando o braço direito sobre o seu ombro, lhe disse: muito obrigado, Chico. E foi andando e seguiu. O Chico ficou intrigado com aquele agradecimento, não podia atinar do porquê que alguém passou por ele e agradeceu. Isso era de manhã. Quando foi de tarde, Chico, voltando do serviço, viu de frente do bar um bloco de trabalhadores de fábrica. No meio deles, o guarda, que tinha conversado com ele de manhã, que tinha agradecido a ele de manhã, estava lá no meio dessa balbúrdia dos trabalhadores da fábrica. E passou mais por perto e observou que o guarda estava tentando apartar uma briga entre dois irmãos que estavam se engalfinhando. O guarda, vendo inútil seus esforços, e porque a discussão também estava se generalizando, a multidão estava se inflando, tirou da cintura o revólver e ia usá-lo
para impor a autoridade, quando o Chico, mais que depressa, chegou bem perto dele e pediu: calma, meu irmão, não faz nada não. E o guarda voltou-se contrariado, né? Mas reconhecendo que era o Chico, ficou envergonhado e mais uma vez falou a palavra, a mesma frase de manhã: muito obrigado, Chico. E aí se acalmou, e aquela palavra ecoou na cabeça do guarda de uma forma muito forte, que ele utilizou o recurso da fala para aconselhar o bloco, né? E assim o bloco foi desfeito e os ânimos se acalmaram. E à noite, indo o Chico lá para o Centro Espírita Luiz Gonzaga, encontrou-se com o guarda. E Chico já ia procurar o guarda para conversar com ele, quando o guarda correu ao encontro de Chico e disse: Chico, eu já ia lhe procurar para lhe agradecer de coração o bem que você me fez por 2 vezes. E aí o Chico: por 2 vezes? Mas como? Não entendi. Então, Chico, ontem eu sonhei com você e você me dizia o seguinte: cuidado, não saia de casa carregando arma à cintura como sempre o faz. Evite isso por uns dias. Por isto é que ele disse hoje pela manhã: obrigado, Chico. Eu me referia ao sonho, porque naquele momento eu não tinha colocado a arma na cintura pela manhã. Mas eu me esqueci de atendê-lo. E na tarde eu havia saído armado. E se não fosse o concurso de nossos amigos espirituais na hora justas, fazendo você se encontrar comigo, talvez eu tivesse feito uma grande besteira com aquela arma. E, quem sabe, ter matado alguém. Mas ficou a lição, Chico. E eu não vou mais negligenciar os meus sonhos, os avisos que eu recebo em sonhos. Muito obrigado e que Deus nos ajude. E o guarda foi embora. Então percebam que às vezes a gente negligencia, tanto como receptor como emissor, a importância dos sonhos na nossa vida, no nosso cotidiano. Quando a gente sonha, quando a gente está em desdobramento, a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente fala também nesse momento. Assim como a gente precisa ter muita atenção sobre aquilo que a gente ouve, sobre aquilo que chega até nós. Esse caso aqui do Chico Xavier ilustra muito claramente isso, do como é importante a fala, e o Chico sabia utilizar isso durante o sonho, né? Durante o sono ele ia levar o recado que precisava ser levado para as pessoas que precisavam ouvir, mas do nosso lado, enquanto receptores da mensagem, o quanto é importante ficar atento para que a gente pudesse seguir o caminho correto, né? Então, assim, pensem bem sobre isso. Quando a gente às vezes vai dormir atribulado depois de uma grande discussão, ou quando a gente assiste filmes de violência antes de dormir, no momento do sono, a gente arrisca que em desdobramento, em sonho, a gente esteja ainda envolto daquela mensagem. Por isso que é muito importante, no momento anterior ao sono, a gente manter a tranquilidade, a calma, o respirar e uma prece para que a gente possa reorganizar nossas ideias e sintonizá-las com o que mais importa, a sintonizá-las com o bem, a sintonizá-las com a mensagem de caridade, porque se em algum momento a gente tiver que utilizar a fala, a gente vai estar mais calmo, a gente vai estar com o coração abrandado e as ideias vão chegar dentro de uma sintonia, de uma frequência do bem. Então, esse é um caso que eu acho muito bacana e está lá no Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. Tá? Eu queria brindar mais uma vez, como eu sempre faço nas minhas palestras, no meu livro E a Sua Vida com a Medida, o primeiro livro de poesias que eu publiquei, eu acho que já vai para o 3º ano. Esse ano deve estar saindo o novo livro, né, construído ao longo dessa pandemia. O livro está com o título provisório de Dias Estranhos, e são poesias que foram reflexões e construções no meio de uma quarentena. Então a gente deve estar aí daqui a pouquinho também publicando o 2º livro. Mas eu queria trazer hoje uma poesia que está lá no primeiro livro, que se chama O Alvo Certo. E ela diz assim: nem todos conseguimos escolher a melhor forma como gostaríamos de dizer. Por isso surgem os desentendimentos, atrapalhando sempre o nosso crescimento. Quando alguém nos fala grosseiramente, contrariando o que está em nossa mente, reagimos atacando ferozmente o outro, explodindo nossa voz como um estouro.
Como nossa imperfeição é notável, não escutamos a voz incontestável dizendo que a culpa é a falta de caridade, ainda presente em nossa animalidade. O remédio contra a ira é a calma, a benevolência é a virtude da alma. Não podemos mais atirar a ermo, o alvo é a enfermidade em vez do enfermo. Tá bom? Então eu espero que as reflexões necessárias sobre essa ferramenta que a gente tem na mão, que é a fala, possam tocar os corações de vocês e permitam as reflexões necessárias para que a gente use bem esse instrumento. A gente vive dias muito delicados com essa pandemia. Não, é um problema de saúde, sem dúvida, mas há um problema social também envolvido nisso. Talvez a gente não faça ideia do tamanho do buraco e do problema em que a gente está. E se tem um instrumento que está à nossa mão para ajudar algumas pessoas, independente de qualquer coisa, é a fala. Então, quantas vezes a gente tem utilizado ela para ligar para alguém, para trazer uma mensagem de consolo, de amparo, de força? Quantas vezes a gente tem utilizado a nossa fala para ser uma ferramenta de ânimo, de fé e de esperança para quem está com um parente, um amigo numa situação delicada? Quantas vezes a gente utilizou a nossa fala para poder mobilizar pessoas e multidões para a arrecadação de uma cesta, de um alimento, de um agasalho, por exemplo, num momento como esse chuvoso para os nossos irmãos moradores de rua? Prestem muita atenção com esse instrumento que vocês têm à mão e que Deus deu de forma muito democrática para que a gente pudesse utilizar com sabedoria, tá bom? Obrigado a todos aí pela atenção, boa noite. Lembrem-se, toda quinta-feira às 20 horas a gente tem as nossas palestras públicas. A casa continua realizando algumas atividades dentro aqui do Facebook, no Grupo Espírita Meimei. Os trabalhos de doação de alimentos também continuam, então se vocês quiserem contribuir e tiverem disponibilidade, vocês procurem o telefone que está aqui na página do Facebook e entrem em contato para poder deixarem a colaboração, a contribuição de vocês para esse trabalho tão importante de levar o alimento material para o irmão, que vai também embalado com o alimento espiritual, com uma palavra que acalma, que conforta também, que consola, tá? Então, nesse momento de reflexão sobre o poder da nossa fala, eu queria que a gente respirasse profundamente e elevasse o nosso pensamento ao alto, para que as palavras que vão ser emitidas a partir de agora, elas possam estar sintonizadas com os melhores propósitos, para que elas estejam embaladas de muito amor, de muita sabedoria, para que ela possa fazer as construções necessárias para o planeta que virá após tudo isso passar. Será através da fala, essa ferramenta poderosa, que Jesus nos ensinou muito bem a utilizá-la, que estaremos construindo a nossa sociedade, estaremos reerguendo os nossos irmãos dos buracos mentais, das aflições e das angústias que essa pandemia nos trouxe. Então, amigos espirituais, nesse momento em que emanamos as energias e as boas vibrações, através da minha fala e da fala de todos que estão aqui, a gente possa embalar ela dos melhores propósitos, de condições eletromagnéticas favoráveis, para que ela possa chegar aos corações e à alma de cada um dos irmãos que estão enfermos, estão em sofrimento, estão precisando de um alimento espiritual, que ele nesse momento possa receber em cápsulas tudo aquilo que eles precisam para amanhã levantarem a cabeça e seguirem firmes e fortes. Os desafios eles não são fáceis e eles não são simples, mas se Deus nos trouxe, há uma lição a ser aprendida e a gente precisa estar muito atento para ela, porque como eu disse no início da nossa conversa, se aquilo que está posto não for uma bênção, é uma lição. E a gente precisa ter muita atenção, seja ela uma coisa, seja ela outra. Minha querida, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade do trabalho em teu nome no Grupo Espírita Meimei, para que a gente consiga levar através da nossa fala tudo aquilo que o irmão que está do outro lado precisa ouvir para tocar o seu coração e ser reenergizado dentro do amor. Mestre Jesus,
que nesse momento temos um planeta refletindo sobre os teus últimos momentos aqui na Terra, sobre as vestes carnais, que as reflexões necessárias de fé e esperança cheguem nesse fim de semana para todos os lares, para todos os corações, e a gente possa juntos, sintonizados na mesma vibração, ser pontos de luz onde estivermos, para que sua palavra possa chegar com mais força, com mais vida e com a certeza de um mundo melhor. Que assim seja. Obrigado a todos mais uma vez aqui pelo carinho, pela acolhida. Fiquem em paz, que possam ter uma noite de sono agradável. E apesar de tudo que está acontecendo, continuem acreditando que Deus tem um propósito maior para nós e que a gente vai precisar ser luz onde quer que a gente esteja para poder guiar a nossa sociedade, o nosso planeta para as próximas décadas que vão vir, tá bom? Um beijo grande a todos, boa noite, obrigado mais uma vez aí pelo carinho e a paciência.